No dia de hoje eu despertei na madrugada e Deus me deu essa palavra ao meu coração, daqueles que estão de prontidão, sempre de prontidão para obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes elas estão de prontidão com palavras, muitas vezes elas dizem estar muito bem, mas quando elas vão praticar, quando elas vão colocar em prática aquilo que elas falam, elas não conseguem praticar. E eu digo isso para você com a intenção de alertar muitas pessoas que possam estar passando por momentos que ela está oscilante na fé. Pessoas que estão oscilando na fé é aquelas pessoas que têm os seus altos e os seus baixos. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28, Jesus conta uma parábola. Nós vamos do versículo 28 até o 32. Nós vamos fazer aqui um pequeno estudo aqui dessas palavras de Jesus. Infelizmente, nós temos notado, infelizmente eu digo isso para você, eu como um pastor já há algum tempo me esforçando para viver como um cristão verdadeiro, como a Bíblia nos ensina. Até o livro de Provérbios ele diz, quando você determina alguma coisa, que você falar alguma coisa, ainda que seja para perca sua, você tem que cumprir o que você falou. Até para as coisas naturais da vida, até para as coisas do cotidiano, como dizia-se antigamente, tudo se fazia no fio do bigode. Se colocava o fio do bigode e resolvia coisas que eram hoje tudo assinado, datado, marcado, e ainda as pessoas conseguem dar para trás com aquilo que está o nome da pessoa. Ela não consegue firmar o que ela diz. E hoje os atrativos, os atrativos que o mundo está hoje proporcionando são muitos. Os atrativos que fazem que as pessoas elas vivam uma vida de fake, A vida fake é a vida de mentira, é a vida mascarada, A chamada, hoje você deve ter ouvido falar muito já de fake news. A vida de fake news é uma vida que as pessoas vão levando, conduzindo a vida como uma mentira. Hoje, por exemplo, as pessoas demonstram tanta alegria nas redes sociais, Ou até muita tristeza também, mas demonstram, olha, tô aqui, Até mandaram para mim um vídeo assim, pastor, olha como é que tá os crentes, vai pro hospital, a pessoa já tira uma selfie assim, pega o celular, tira uma selfie, tô aqui, orem por mim, tô tomando soro, tô aqui na fila do SUS. As pessoas querem mostrar tudo na vida delas. Elas querem mostrar as suas necessidades, suas dores, querem mostrar para todos até mesmo a sua... eu acho que talvez a palavra mais correta e mais direta para esse assunto quer mostrar sua vitimização. Quer se vitimizar, quer se fazer de coitadinho, quer que as pessoas tenham dó dele, tenham dó dela. E assim as pessoas vão conduzindo a vida achando que Deus tem que ter dó de você. Achando que Deus tem que olhar para você e falar, coitadinho do meu filho, coitadinha da minha filha. Eles precisam de mim, tadinho deles. O Senhor Jesus, Ele deixou para nós a sua palavra. Nós não precisamos nada além da sua palavra. A palavra de Deus é tudo o que você precisa. Ela vai nortear tudo o que lhe é necessário. Eu acho que se uma pessoa aprender a viver pela palavra, ela tem a base para ser feliz. A base para ser feliz é a palavra de Deus. Quantas pessoas, eu vou dizer para você, quantas pessoas estão vivendo uma vida mascarada, que dizem ser de Jesus, que estão inclusive até dentro das igrejas. Estão buscando melhoria, glória a Deus por isso, mas são pessoas que ainda deixam os traços, aquilo que o inimigo ensinou-as, ensinou ela a ser uma pessoa vitimizada, uma pessoa fragilizada, que qualquer coisa abala ele, qualquer coisa abala ela. A fé dela muitas vezes é motivada pelas pessoas que estão à sua volta. E você sabe que as pessoas falham, as pessoas erram. E quando as pessoas erram, elas fazem que outras pessoas se entristeçam. E não deveria ser assim.
E quantos dizem que estão dispostos a saírem, a pregar, a falar de Jesus, que estão dispostos a obedecer a Deus em quaisquer área de sua vida, que escutam a palavra sobre o perdão, sobre o arrependimento, sobre mudança de vida. Deus quer mudar a sua vida. A palavra de Deus tem o interesse de diluir a carne e fazer que o Espírito de Deus esteja em você. O nosso coração precisa ser quebrantado. E é a palavra que tem autoridade para isso. Por isso, começo dizendo, versículo 28, mas que vos parece, é uma pergunta. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. Muitas vezes é assim. Nós ouvimos uma palavra, entendemos qual é a direção de Deus, porque a direção é: eu preciso, filho, que você vá à minha vinha hoje. E nesse caso, você sabe que está muito claro. Há, por exemplo, mensagens do Senhor, que como alguns podem dizer, mensagens subliminares, mensagens que ela é lançada aos seus ouvidos e você precisa interpretar o que Deus quer. Tem coisas que você precisa passar um tempo a mais com Deus para você entender em que área Deus quer usar você. Se Ele quer usar você para um evangelismo, se Ele quer usar você até mesmo na porta, um porteiro da igreja. Se Ele quer usar você para abençoar a sua família, para fazer que a sua família conheça Jesus, você precisa caminhar com Deus. E é essa caminhada com Jesus, aprendendo, que você vai começando a ouvir, e essa palavra vai tocando o seu coração a ponto que você se abre e fala do que Deus Ele quer que você fale. E aqui está um grande exemplo. Quantos estão dizendo: Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto a realmente fazer o que o Senhor quer. Só que isso muitas vezes não vai ser dito às claras, ela não vai falar em primeiro momento, porque ela precisa entender o que ela quer. Eu vou dizer para você, eu vou falar um pouquinho sobre o chamado pastoral, que um dia eu aceitei essa chamada, entendi a necessidade de pregar o Evangelho, como entendo eu ser a minha vocação. Porque se eu estivesse aqui só por estar, se eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu entendi de Deus. Deus foi falando, a palavra dele foi tocando o meu coração de tal maneira que eu entendi: não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Eu não quero pregar, eu gosto muito de ser um cristão, eu gosto muito de falar de Jesus, mas eu não quero ser um pastor. E foi assim. Um dia pregando para os obreiros, outro dia pregando para algum grupo de irmãos, outro dia pregando na casa de algumas pessoas, indo na casa de outro, daqui a pouco já estava numa cidade, pregando para uma quantia de pessoas, daqui a pouco em outra cidade, daqui a pouco em outra cidade, em outra cidade. Aí um dia o pastor chama: Jefferson, olha, agora você é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu disse: meu Deus do céu, eu sou pastor, agora eu sou um pastor. Agora você será chamado pastor, porque você tem feito essa obra pastoral. A obra pastoral, ela começa lá no nosso coração. Lá no começo me lembro exatamente que eu negava, eu dizia: eu de maneira nenhuma. Cheguei muito jovem na igreja, eu olhava para os obreiros da igreja, eles sempre de terno, terno preto, camisa branca, gravata preta. Eu me lembro que eu olhava para eles e falava assim: eu nunca vou ser um pinguim de pastor. Não, esses pinguim de pastor aí, eu não vou ser isso não. Eu vou ser crente aqui, eu gosto muito de Jesus, mas eu não vou ser pinguim de pastor e ficar de terno, não. Ficava com essas palavras no coração. Logo mais o tempo passou, logo mais os dias foram chegando e o coração foi ardendo. Eu fui entendendo que eu estava negando o Senhor. Como está escrito aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. O desejo do coração dele era: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Por que ele se arrependeu? Porque ele entendeu o que era para ele fazer. Sabe por que muitas vezes nós estamos negando estar à disposição de Deus? Porque nós não entendemos o chamado.
Nós não entendemos o que Deus quer fazer e como Deus quer fazer. E eu vou dizer para você, tem sido uma alegria tremenda falar de Jesus. Como eu disse até mais cedo na programação, eu falava, eu gosto muito de estar com os membros da igreja, eu gosto muito de... pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar atrás do povo, tem que estar no evangelismo, tem que estar nas casas. E eu digo para você que nada mais prazeroso do que saber que as ovelhas estão bem. Quer ver? Deixa eu abrir aqui com você. Lucas 15, deixa eu ter certeza aqui, Lucas 15. Lucas capítulo 15, eu vou pedir para o meu amigo Silvio fazer a gentileza de ligar esse ar aqui. Lucas capítulo 15, versículo de número... Deixa eu pegar o versículo aqui. Vamos pegar o versículo 1, eu vou ler a parábola toda, não era o assunto de hoje, mas eu vou ler para você entender. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que ela venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros e volta cheio de júbilo. Então o pastor de ovelhas, quando ele encontra a ovelha perdida, ele se alegra. A alegria de quem decide obedecer a Deus, por mais que em outrora não quisera fazer, não quisera obedecer, quando essa pessoa se entrega para Jesus, quando ela se entrega de todo o coração, ela vai em busca da ovelha perdida. A ovelha perdida, eu queria até que você entendesse, essa parábola tem aqui um entendimento muito importante. Tem a ovelha que se perdeu lá fora, que é o caso que esse pastor, ele sai, encontra a ovelha, volta com ela nos ombros. Tem momentos que você tem que colocar a ovelha nos ombros. Tem momentos que você tem que colocar a ovelha nas costas. Tem horas que a ovelha não quer ir sozinha. Mas aí vem aquele que não queria, mas no meio do caminho entendeu que esse era o caminho certo a seguir. Que negava, agora está lá recolhendo as ovelhinhas do Senhor que estavam perdidas. Se você for um pouquinho adiante, no versículo 8, a Bíblia fala qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as suas amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Dracma era uma moeda. Mas nós conseguimos entender, a dracma estava perdida dentro de casa. Às vezes tem ovelhas perdidas dentro da casa de Deus. Tem ovelhas que não sabem o que fazer, que elas não procuram a ajuda do pastor, que elas não procuram o acesso a alguém que possa lhe dar uma direção. Por isso eu tenho tido cuidado, eu acho que a escolha de vida é individual. Cada um faz a sua própria escolha e sabe que as consequências da sua vida virão através das suas escolhas. As suas escolhas mudam diretamente o que você vai viver. Mas eu acho muito importante, a ovelha sempre está ouvindo os conselhos do pastor. Porque a ovelha de verdade, ela vai entender que o pastor tem a intenção de ajudar, de trazer para perto. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar por favor lá em Mateus capítulo 21, agora eu vou ler o versículo de número 30. Diz assim: e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo e respondendo disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o desfecho da parábola de Jesus acerca dos 2 filhos é: vocês estão vendo estes que estão rebeldes? Esses que estão, vamos dizer assim, levando a vida à mercê de seus pecados?
que estão levando a vida olhando aos nossos olhos, ao crivo do evangélico, né? Ah, porque essa pessoa desviou, porque essa pessoa é perturbada, porque essa pessoa é perdida. Aí vem Jesus e fala, olha, muitos desses que estão negando hoje, amanhã serão bênçãos. Amanhã essas pessoas vão fazer minha obra, eles vão recolher as minhas ovelhinhas que estão perdidas. E aqueles que estavam muito firmes, que se achavam até melhores, que se achavam mais entendidos, mais inteligentes, mais sábios, esses falavam que iam, porém não foram. Tem muitas pessoas que têm capacidade muito melhor. Eu sempre digo de Deus, que capacidade tem eu de estar aqui falando com centenas e centenas de pessoas todos os dias. Um homem que precisa todo dia do Senhor, e eu entendo que é a dedicação que Deus dá àquele que se entrega com vontade. Por isso que Jesus está aqui, irmão, dando esse recado. Olha, muitos que virão depois, virão meretrizes, né? Se você for fazer uma busca, a palavra meretriz significa prostituta. Virão prostitutas, pessoas que levam uma vida leviana, virão aqueles que cobram impostos demasiados, virão aqueles que são os piores, os mais perdidos, os ladrões, os roubadores, que se arrependerão de verdade e aí compreenderão o que é o reino de Deus. Porque quantos não são essas pessoas que hoje têm palavra, têm entendimento, tem um cargo dentro de uma igreja, tem uma posição de honra, né? Seja em qual for a denominação, mas ela não faz o papel dela, ela não busca as ovelhinhas perdidas do Senhor, ela não se esforça para isso. Aí Jesus fala em João 10, versículo 14, João capítulo 10, o versículo 14, ele fala que as suas ovelhas conhecem ele, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Eu entendo que só conhece Jesus de verdade, em sua plenitude, quem é a ovelha. Você sabe que o Senhor Jesus, ele usa, né, desses animais, a serpente, o leão, a ovelha, o bode, são animais usados como, né, uma simbologia, né? Só para você entender. A ovelha muda, Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, Jesus o leão da tribo de Judá, né? São animais usados simbolicamente para poder nos dar a entender que ovelha muda, caladinha, tranquila. Dias atrás eu via um tosqueador de ovelhas, não sei se você já viu. Se você vê uma ovelha sendo tosqueada, a ovelha chega no local onde vai ser tirada ali a sua lã, e ali o pastor pega ela pela perna e joga para cá e vira para lá e levanta a cabeça, e a ovelhinha está ali quietinha. A impressão que dá, nossa, está machucando a ovelha. Tem um vídeo na internet de uma ovelha que ela passou muito tempo com a sua lã crescendo, mas assim, de maneira que ela já nem enxergava mais. A lã já estava cobrindo os olhos. E aí o pastor vem e limpa ela, tira aquela lã e ela sai pulando, faceira, feliz. Às vezes você precisa de ir até o teu bom pastor para que ele venha fazer, às vezes o jeito que a coisa acontece não é do jeito que você queria, mas é para te ajudar. É para tirar você da situação que você está. Por isso ele fala, aquele que é minha ovelha sabe quem eu sou e sabe o que ela tem que fazer. Veja que comecei falando para vocês sobre isso. Quantos estão dizendo, não, Senhor, eu estou disposto a fazer, mas na hora de fazer elas dão um passo para trás. Já aquele que diz, não, eu não quero, isso não é para mim. Aí daqui a pouco se arrepende, entende a grandeza que tem de um pecador se arrepender e ter a graça, a dignidade de usar o nome de Jesus para servir o Senhor, para que no nome dele nós possamos servi-lo, arrebatando as almas que iriam para o inferno e levando elas para o céu. Isso é uma dádiva concedida para aqueles que conhecem Jesus. E se você colocar o Senhor Jesus como centro da tua vida,
você vai poder ouvir essa palavra de Jesus e se alegrar. Porque Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas sabem quem eu sou, elas sabem qual é o meu propósito. Agora, quando nós não somos ovelhas, nós criticamos tudo que é feito. Nós ficamos contra, nós não aceitamos. Ainda que seja o seu caso. Você sabe muito bem. Eu vou até falar, tem pessoas que ela diz, olha pastor, eu queria muito ir para a igreja. Queria muito ter nesse ambiente da congregação novamente. E você não vai sabendo que você está errado. Você sabe que está errado. Você sabe que está errado. E outra coisa, você prega para muita gente coisas que você não faz. E é por isso que as pessoas não mudam, porque você não pratica. A premissa do evangelho é a prática. Porque Jesus, ele não falava de coisas que ele não fazia, ele falava do que ele fazia. Você só pode falar daquilo que você faz. As ovelhas não querem buscar a Deus. Será que é porque os pastores não estão buscando a Deus? Então veja o que diz o versículo 15, eu termino aqui. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aprendemos hoje nessa manhã, aprendemos nesse dia, nesta terça-feira, a oportunidade que nos é dada de fazer cumprir, de obedecer e andar com o Senhor. Apesar de que muitos estejam como esses dois filhos. Dizer, não é para mim, eu não vou, mas reconhecer, entender o que Deus chamou você a fazer, é o que vai te fazer crescer, é o que vai te fazer você melhorar os seus caminhos. Lembre-se que muitos que estão dizendo não, vão se arrepender e voltarão e farão a obra do Pai. A vinha, a obra, a seara do Senhor é muito grande. Está faltando ceifeiros. Não seja uma pessoa negligente. Escute a Deus e venha você também fazer parte das ovelhas de Jesus. Venha fazer parte do pastoreio do bom pastor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus juntos agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu venho mais uma vez em Tua presença, como todos os dias tenho feito, orando, intercedido pelas Tuas ovelhas, por aqueles que estão em alguma necessidade, pessoas que estão doentes, pessoas que estão acamadas, pessoas nos hospitais. Jesus, esta semana que passou, algumas pessoas me disseram que no hospital as pessoas deixam o nosso programa ligado para as pessoas acompanharem, ouvirem as orações. E agora, meu Deus, dentro dos hospitais, do UPA, no São Lucas, na Policlínica, onde estiverem nos acompanhando, eu peço, meu Deus, que todos que ali estejam, doentes, enfermos, acamados, com doenças degenerativas, pessoas com doenças, ó Pai, das piores, ó Deus, das quais os médicos nem sabem como agir, como fazer. Eu peço ao Senhor, entra com Tua provisão agora. Entra com a Tua mão poderosa e coloque, meu Deus, a cura perfeita nesta pessoa. Eu peço ao Senhor que nas águas que eu consagro agora, todos que na mesma fé comigo estão, que, meu Deus, em nome de Jesus, elas possam ver a restauração do Senhor. Que elas possam ver, ó Deus, a cura completa, como aquele Senhor que todos os dias está lavando o pé onde estava um buraco, necrosando estava o pé deste homem. E através da fé, lavando, ó Deus, o pé com a água consagrada, a ferida está fechando e secando para a glória do Senhor. Meu Deus, restaura, traga os perdidos, traga aqueles, ó Deus, como o Senhor disse, as meretrizes, os publicanos entrarão à frente de vós. Pai, faça que os mais duros de coração se arrependam e voltem e venham a buscar ao Senhor.
Peço ao Senhor que todos que estão doentes, com dores de cabeça, dores das costas, princípios de gripe, dores no corpo, pessoas que estão com problemas, ó Pai, hormonais, problemas com vitaminas, pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas com problemas de pressão alta, pressão baixa, tireoide, hipertireoidismo. Jesus, quaisquer mal no corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Que aqueles que beberem desta água sejam livres de seus males e sejam curados para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, beba comigo desta água e seja feliz com Cristo, em nome de Jesus.